Olá, muito bem-vindo de volta. Agora, o nosso alvo para refatorar vai ser essa classe aqui, vai ser essa classe carrinho. Essa classe carrinho, em alguns métodos, eu posso enxugar bem o que está acontecendo, como por exemplo esse update. Essa parte aqui de gerenciar o estoque na hora que a pessoa altera a quantidade do produto lá no carrinho, eu posso criar uma classe específica para isso, uma classe para gerenciar o estoque na hora que altera a quantidade lá no carrinho de compras. Daí eu coloco tudo isso daqui e também altero algumas outras coisas e coloco em uma classe separado. Daí essa classe separado vai ter somente uma responsabilidade, a responsabilidade de gerenciar o estoque lá do carrinho de compras na hora que eu altero a quantidade. E aqui também, nesse remove, na hora que eu removo o produto do carrinho, ele está removendo também lá do carrinho do banco de dados. No caso desse aqui, é o remove somente lá do carrinho do navegador. A responsabilidade de remover o carrinho ou o produto do carrinho não vai ser para essa classe, não vai ser para esse método remove. Então, para remover o produto lá do carrinho, lá do banco de dados, não vai ser aqui dentro do remove. E entre outras coisas também que eu vou alterar. Então, nosso alvo agora vai ser esse carrinho. Primeira coisa que eu vou fazer, uma coisa que me incomodou muito, mas muito mesmo, na hora que eu estava desenvolvendo aqui o carrinho, que eu queria ter feito antes, mas se eu tivesse feito antes eu não ia poder mostrar para você essa parte aqui de refatorar as classes, essa parte aqui do update. Colocar tudo isso daqui dentro da classe fica muito feio e não é legal. Sempre quando você estiver programando, o número de indentações não pode passar de uma. Por exemplo, eu tenho uma indentação, tem esse daqui é o principal e tenho esse daqui é o segundo. Se eu estiver passando para o terceiro aqui, então quer dizer que tem alguma coisa errada, quer dizer que ele está fazendo mais coisas do que ele deveria estar fazendo. Então eu vou pegar, vou tirar isso daqui e colocar em uma outra classe. Mas nem sempre, quando tiver, por exemplo, uma, duas, quando tiver, por exemplo, 2, 3, 4 níveis de indentação, nem sempre é sinal de alguma coisa estar errado. Mas vou falar para você que 90% das vezes é sinal que você pode abstrair alguma coisa ali de dentro. Eu vou criar aqui dentro de classes, new file vai ser gerencia quantidade do estoque no carrinho. Eu sei que o nome ele está grande, o nome ele olhando assim, você pode não achar legal esse nome, mas ele fala exatamente o que a classe ele vai fazer. Ele vai gerenciar a quantidade de estoque lá no carrinho de compras na hora que eu atualizo a quantidade. Eu vou colocar aqui um PHP, vai ser a classe app/classes. E lembrando que na hora que nossa loja estiver praticamente pronta, eu vou organizar aqui essas classes. Eu não vou deixar elas jogadas aqui dentro dessa pasta classes. Eu vou colocar dentro da sua pasta certinho. Por exemplo, esse correios e esse frete aqui, eu posso colocar dentro de uma pasta chamada ou correios, ou frete, ou sei lá, qualquer outro nome que seja referente ao que essas classes estão fazendo. Mas isso vai ser para depois. Vamos voltar aqui para o gerencia quantidade do estoque. Eu vou colocar aqui gerencia. Deixa eu até copiar aqui o nome. Então, Ctrl C, gerencia quantidade, estoque, carrinho. Eu vou colocar aqui um private, vai ser estoque. E vou colocar aqui em cima, use app/classes/estoque. E vou colocar dentro do construct, porque eu vou trabalhar em mais de um lugar nessa classe estoque, vai ser construct this estoque igual a new estoque. Estoque com E maiúsculo. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar gerencia. Vai ser gerencia estoque. Eu vou colocar no carrinho. O nome da classe é gerencia estoque carrinho. Aqui é gerencia estoque no carrinho. E aqui também não tem esse quantidade. É só gerencia estoque carrinho. Aqui eu vou ter que passar o ID que eu estou trabalhando. E vou passar aqui a quantidade também. Agora vamos voltar aqui no carrinho. Perceba que eu tenho o estoque atual e tenho a diferença. Eu vou trabalhar com esse estoque atual e a diferença aqui dentro desse gerencia quantidade estoque carrinho. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar public function get diferença e vou criar também public function vai ser get estoque atual.
Para poder pegar o estoque atual, eu vou ter que pegar o ID. Vou ter que colocar aqui o ID do produto. E aqui dentro desse estoque atual, eu vou colocar this estoque atual. This estoque, não this estoque atual, é somente this estoque. Vai ser estoque atual. Eu vou passar aqui o ID. E vou ter que colocar, lógico, o return. E tenho aqui o get diferença. Esse get diferença vai ser um return. Vai ser exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho esse daqui. Então, eu vou pegar, dar um Ctrl C e voltar aqui e colocar aqui dentro. Vai ser, para ter certeza que vai ser um número inteiro, vai ser um número real. E aqui, ABS, o session carrinho ID vai ser menos QTD. Esse QTD eu vou colocar aqui, vai ser ID, vírgula, quantidade. E vou alterar aqui para quantidade. Então, para pegar a diferença, eu tenho que pegar o ID e a quantidade. Para poder pegar o estoque atual, eu estou pegando o ID. E agora, eu vou criar mais um método, no caso private. E esses daqui também tem que ser private, porque eu vou utilizar eles somente dentro dessa própria classe. Vai ser private o quê? Verifica estoque. E vou passar aqui para private function. Eu vou passar aqui o ID. Vou ter que passar aqui o ID. E vou passar também o quê? Aqui a diferença. E vou aqui dentro fazer uma pergunta. If vai ser isso daqui, ó. Até copiar isso daqui, dar um Ctrl C e Ctrl V aqui dentro. Se this estoque tem no estoque aqui o ID e a diferença, sem estoque. Legal. Eu poderia ter colocado isso daqui diretamente aqui dentro desse gerencia estoque, mas aqui dentro desse gerencia estoque vai ficar muito mais organizado se eu tirar esse if aqui e colocar em outro lugar. E agora aqui dentro, o que vai ser? Vai ser diferença igual a this get diferença. Nesse get diferença eu vou pegar o ID e a quantidade. E agora, aqui dentro, eu vou fazer essa pergunta aqui. Vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui. Eu vou tirar isso daqui. Tenho, se não, o que? This get estoque atual. Eu posso pegar também, é o seguinte, vai ser estoque atual, vai ser igual this estoque atual. Nesse estoque atual, eu vou pegar o ID. Por que eu fiz isso? Eu poderia muito bem passar esse estoque atual e a diferença chamando os métodos diretamente onde eu preciso pegar eles. Mas se eu colocar, por exemplo, this get stock em todos os lugares que eu preciso colocar aqui e também a diferença, vai acabar ficando muito grande essa linha aqui. Então, o que eu vou fazer? Vai ser somente se, not, vai ser estoque atual. Aqui vai ser a diferença, this estoque atualiza estoque, o ID estoque atual e diferença, tá certo? E agora aqui embaixo eu só vou chamar o método this verifica estoque. Eu vou passar aqui o ID e vou passar aqui a diferença também. O ID e a diferença. Está correto. Agora o que eu vou ter que fazer? Deixa eu só ver aqui, tá certo? Estoque atual e diferença. Aqui eu vou tirar tudo isso aqui, vou até tirar isso e vou tirar isso. Agora, eu só vou chamar aquele gerencia estoque quantidade e eu vou continuar com isso aqui embaixo. Vai ser gerencia estoque carrinho igual a new gerencia quantidade e vou chamar aqui em cima use app barra classes barra gerencia quantidade. E aqui embaixo, só vou colocar gerencia e vou chamar o método gerencia estoque carrinho. E aqui eu vou passar o ID. Porque aqui, aqui está passando o ID e também tem que passar e aqui também a quantidade. Porque aqui no gerencia estoque eu estou pedindo o ID e também estou pedindo a quantidade. Tá vendo esse gerencia estoque, gerencia quantidade, estoque carrinho? O que ele está fazendo? Qual que é a função dessa classe? É gerenciar o estoque no carrinho. E todos esses métodos aqui, eles ajudam esse método público aqui. Quando eu falo para você que os métodos privados, eles são como se fosse uma ajuda para os métodos públicos, é isso que eu quero dizer. Todos esses métodos privados aqui, eles ajudam
a esse método público ele atingir alguma meta. Qual que é a meta desse gerenciar estoque no carrinho? É atualizar, quer dizer, remover o produto do estoque ou adicionar o produto no estoque. Aqui ele adiciona e aqui ele remove. Então, esses métodos aqui, eles fazem isso. Eles ajudam a esse gerenciar estoque no carrinho a adicionar o produto no estoque ou remover o produto do estoque. Quando eu falo que uma classe tem que ter uma responsabilidade única, não quer dizer que tem que ter somente um método. Você tem que ver no contexto da classe. O contexto dessa classe qual que é? Gerenciar a quantidade de estoque no carrinho. Esses métodos aqui, eles ajudam a gerenciar o estoque, a quantidade de estoque no carrinho. Ajudam a esse método aqui. Se eu quisesse pegar esse getDifferença e alterando aqui, para não precisar criar nem esse aqui, eu poderia também. Mas pode perceber, se eu fizesse isso aqui no getDifferença e aqui também, pode perceber que o tamanho dessa linha ele ia ficar muito grande, não ia ser muito legível para quem dá uma olhada na classe. No caso, se eu instanciar aqui em cima, se eu chamar os métodos aqui, depois chamar as variáveis que eu atribuí para elas esses métodos, aqui dentro fica muito mais legível para ver o que está acontecendo aqui. Então essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar a refatorar esse código do carrinho. Valeu, um abração e até mais.